Olá, estamos de volta na Reconnect, terceira temporada, um papo sobre tarô com o nosso querido Paulo de Airá. Tá excelente, o Bernardo fez uma pergunta muito bacana e muito capciosinha antes do nosso intervalo, mas o papo tá bom, aquele papo que a gente ficaria aqui horas conversando, né? Isso aqui é legal, mas muito claro e muito elucidativo e muito cheio de base. O legal do Paulo é porque ele tem muita base no que ele fala, isso é interessante, Paulo. É muito gostoso de aprender, de ouvir você falar e de aprender contigo. Bernardo, faça as honras aí das nossas redes sociais e refaça a sua pergunta para que a gente possa ouvir aí, para que o Paulo tenha a nos responder. Então, se você perdeu o primeiro bloco desse programa, ou perdeu qualquer outro programa da Reconnect, vai aqui no nosso canal do YouTube, que tem todos os programas. Se você quer ouvir o áudio do programa em qualquer lugar, enquanto você faz a sua esteira na academia, enquanto você está deitado antes de dormir, enquanto você está no seu momento de lazer, na sua meditação, você quer ouvir um papo sobre espiritualidade leve, laico e plural, então acessa o Reconnectcast, que é o podcast da Reconnect, onde nós extraímos os áudios de todos os papos com os nossos convidados e colocamos à sua disposição para você ouvir em qualquer parte do mundo, quando e quantas vezes quiser. Né? Então aqui com a gente, como vocês sabem, o oraculista Paulo de Airá, nosso consultor para oráculos, um dos maiores instrutores de baralho espirituais. De baralho cigano, o cara é instrutor de baralho cigano, de tarô, de Ifá africano, o cara é uma sumidade. Então vai sair aqui os telefones de contato do Paulo, entre em contato com ele se você quer saber sobre o seu passado, presente e futuro. Antes do nosso intervalinho, eu perguntei, Paulo, o seguinte, a história, evidências históricas, nós falamos, você falou muito claramente, amplamente no primeiro bloco do nosso programa, que o tarô, ele remonta aí de 1320 a 1430, na Itália, não tem nada a ver com o Egito, né? Na Itália e tudo mais. Já muitos tarólogos, né, vendem como se fosse um oráculo milenar, como se ele fosse egípcio, como se tivesse um cigano ou uma cigana ali respondendo por aquele oráculo, tudo mais. Isso seria desinformação, falta de ética ou puro marketing? Bernardo, você e o Roberto sempre têm uma coisa muito interessante nesse programa, que sempre gosta de botar as pessoas na encruzilhada. Né? Eu não. O Bernardo, sempre eu estou assistindo, sempre tem aquela pergunta muito polêmica. Né? Aquela pergunta que faço perguntas simples. Que deixa assim, o seu convidado assim, numa encruzilhada para ele ter que responder algo que é muito capcioso, né? Fernando, eu acredito muito na questão fé, tá? A gente vê que o Baralho Cigano é um livro, como eu falei. Existem livros como a Bíblia, que é um só livro, mas inúmeras pessoas dão sua visão, sua crença. Em cima daquele mesmo livro se fundamentou inúmeras religiões, sim, até mesmo religiões evangélicas que são co-irmãs e pensam detalhes diferentes daquele mesmo episódio. Por isso se formou essa egrégora gigante, né, de pensamentos diferentes em cima do mesmo tópico. Tá? Eu sou uma pessoa que trabalho muito com fatos e evidências. Uhum. Então, pode ser, sim, que tenha uma origem alienígena, porque tem gente que até a origem alienígena coloca em cima de tudo isso, tá? Mas eu trabalho... o tarô de Orion, isso. Tarô das Pleiades. Das Pleiades, das Sélfides, não sei o que. Então, eu trabalho muito com uma coisa bem tradicional, tá? Sobre a questão de entidade. A entidade ajuda. Como você sabe, eu também trabalho no lado espiritualista, como pai de santo de Umbanda, e trabalho com entidade, mas o meu trabalho com o tarô é um trabalho bem baseado em estudos, tá? Eu sou uma pessoa muito realista e trabalho muito com a questão da ética, né? Eu dou curso de baralho cigano, dou curso de tarô. Se eu fosse fazer um floreamento, dizer, olha, venha para o meu curso de baralho, que eu vou abençoar o teu terceiro olho e vai abrir a tua evidência. Ia dar mais de 1000 pessoas querendo... Se não for assim, eu nem vou. Né? Querendo abrir a evidência, querendo... Ou seja, existe muita questão do marketing, né?
infelizmente, nesse lado esotérico, muitas pessoas não utilizam da boa conduta, né? Você nunca vai ver o nome de Paulo de Airá num poste dizendo eu trago teu amor em 3 dias, ou eu sei tudo sobre o passado, presente e futuro, porque eu acredito que o poder ele é de Deus, né? Deus é que determina o tempo, não é nós, e somos simplesmente sacerdotes, né? Que oferendamos às entidades, que buscamos buscar, através do oráculo, uma resposta. E muito da nossa intuição, ela funciona, ela acontece, tá? Muito também de pessoas que têm uma mediunidade aflorada podem sim ouvir as suas entidades, tá? Mas o oráculo, ele fala por si mesmo, ele não precisa de entidade. Existem amigos meus que são ateus, que jogam tarô, que jogam baralho, e são exímios tarólogos, exímios cartomantes. Precisa de conhecimento e estudo, né, Paulo? Roberto, você notou que o Paulo, como sempre, é um lorde, né? Então ele é muito educado, ele está aqui arrodeando a resposta. Eu entendi a tua resposta, Paulo. Eu estou vendo que você está querendo ser ético. Mas eu vou lhe dar 3 opções. As pessoas que falam que o tarô é milenar, é egípcio e quem responde é uma entidade. Na sua opinião, é falta de conhecimento, é falta de ética ou é marketing? Você tem 3 opções. Rapaz, eu acredito um pouco de todas as 3. Ou 4, né? Todas acima. Todas acima, mas a 4ª opção, todas acima. Você falou em ética, né? Ou seja, uns tendem para o marketing porque sabe que as pessoas estão atrás de gurus, né? Daquela pessoa que vem resolver a vida deles. Outros tendem para a falta de ética, porque sabem, e outros são ignorantes. É falta de conhecimento. Paulo, você falou sobre a questão da ética, deixa eu te perguntar uma coisa prática também, né? Sobre o jogo. Você citou aí a questão da ética, que eu acho que é alguma coisa muito importante para quem é oraculista, né? Para quem está lidando com o ser humano, com a vida de outra pessoa, que você pode, inclusive, influenciar, né? A vida de outra pessoa. No ato de colocar ali o jogo, a sua ética, ela lhe impede, às vezes, de falar alguma coisa ou você fala tudo? A pessoa fez uma pergunta, você sabe aquela resposta, ela pode ter uma influência muito, muito negativa na vida da pessoa, você recua, ou o que a pessoa perguntar, a tarô respondeu, você fala e acabou, independente das consequências. Assim, Roberto, eu penso o seguinte, que não é o que você fala, mas o como você fala. Se você está vendo algo que é muito capcioso, você tem que ter uma forma de prevenir a pessoa para que não aconteça. Não da forma de dizer, olha, você vai morrer, ou você isso não é a forma correta de se trabalhar. E sim de dizer, olha, se você seguir tal caminho, existe uma probabilidade grande de existir tal acontecimento, mas nós podemos mudar ele através da mudança da estrutura. Porque o tarô, ele é um jogo, ele é um oráculo do estado, da situação. E essa carta, ela vem para nos avisar e nos dar conselhos de como é que nós podemos transformar essa realidade. Por isso que existe o oráculo. O oráculo existe para fazer mudança. Porque tem gente que vai pegar aquela informação e não vai fazer nada. Tá? E tem gente que vai pegar e vai seguir caminhos diferentes. Eu mesmo, no meu relacionamento, uma vez eu joguei e saiu no oráculo que meu relacionamento ia acabar. Acabou até hoje? Não, acabar vai um dia, né? Porque um dia vai acabar eu, você e todos nós. Mas acabou até hoje não. Por quê? Porque eu vi o que estava acontecendo, o que é que eu poderia fazer para mudar. Então, o oráculo ele serve como um instrumento de aconselhamento. Mas quem coloca tem que estar muito preparado para passar isso, né? Eu pergunto também, continuando só uma pergunta sobre a ética, e você aproveita e responde também, que é uma curiosidade minha. Quando você lida com o ser humano, e quando você lida com aquelas pessoas que geralmente procuram porque estão precisando de alguma coisa, geralmente estão sensíveis, ou estão mais suscetíveis a acreditar em alguma coisa, porque estão num momento que geralmente ninguém procura. Estou super bem, super feliz, vou jogar um tarô só para poder saber se eu estou feliz mesmo. Não tem muito sentido. As pessoas buscam porque estão com algum problema. Em relação à sua ética enquanto tarólogo, enquanto oraculista em geral,
você não vê que existe um risco daquela pessoa acabar sendo aprisionada pelo tarô a você, de ela ficar dependente do tarô, dela ficar voltando sempre e buscando sempre você, porque ela não consegue mais se mover sozinha? Aconteceu isso já com você? E como é que você cuida para que isso não aconteça, caso não seja algo ético no seu ponto de vista? Olha, não é a questão da ética, tá? Existem sim pessoas que hoje, né, elas só dão um passo. Só um detalhe, Paulo, eu falo ética porque tem muita gente que usa isso para ganhar dinheiro, para ficar sempre, né, tendo o mesmo cliente e recebendo ali o seu dinheiro e recebendo o seu cliente. Tem pessoas hoje, eu cuido de pessoas, Roberto, no mundo, tá? Pessoas na Europa, pessoas na Coreia, pessoas nos Estados Unidos. Eu tenho clientes no Brasil todo, tá? Que me procuram. E existem empresários, existem pessoas que só dão um passo comercial quando eles vão ver, olha, eu vou comprar tal empresa. Eu tenho um empresário e quando ele quer comprar tal empresa, que ele compra e vende empresas e compra terrenos, compra coisa de empresas, e ele só faz se o oráculo disser para ele que o caminho é positivo. Eu tenho clientes que vêm aqui toda semana. Como eu tenho clientes que vêm uma vez, daqui 3, 4 meses vêm, mas sempre a maioria retorna. Porque o oráculo ele tem uma função linda de dar um caminho. Ele mostra se aquele caminho pode ser negativo e o que é que a gente pode fazer para transformar ele. Às vezes uma ação. Então, baralho, na verdade, a pessoa que vem aqui, ela já tem todas as respostas. Ela só precisa acessar esse conteúdo do inconsciente dela para ela poder seguir aquele caminho. Então, o baralho é uma ferramenta, o tarô é uma ferramenta. Mas, Paulo, o jogo de búzios é uma ferramenta. Ô Paulo, mas o tarô, assim como o baralho cigano, né, ele não foi criado com fins adivinhatórios, né? Tudo indica, inclusive, né, que as ilustrações que hoje nós vemos aí no tarô de hoje, né, foram obras até de um artista dos palácios e igrejas, né, do período pré-renascentista. Como o tarô, como foi que um jogo que não era adivinhatório virou um oráculo? Eu acho incrível isso. Como é que um baralho, por exemplo, cigano, que não é cigano, que você já explicou pra gente, já ensinou pra gente, um baralho cigano que não é cigano, e um tarô que não era um oráculo, não nasceram oráculos, né? Como foi que eles se tornaram oráculos? Né? Porque as pessoas começaram a ver, Bernardo, e criar representações. Porque os arquétipos, eles estão em todo canto. Estão na vida da gente, estão em várias coisas. E a cartomancia, ela se utiliza desses arquétipos. Então, aqueles arquétipos começaram a dar respostas. Começaram a fazer sentido. Tem gente que pega 2 dados, tá? E joga como adivinhação. Tem gente que pega moeda, vareta, como xingue. E se foi criada uma adivinhação em cima daquela numerologia. E hoje é um oráculo mundialmente conhecido, Xing. Então, sempre foi uma coisa do ser humano buscar respostas. Buscar respostas através de consultar um jogo de probabilidade. Porque nossa vida ela é feita de probabilidades. Né? Eu digo sempre o seguinte, 33% da nossa vida depende simplesmente de nossas ações. Tá? Os outros 33% dependem da ação de outros para com a gente. Mais 33% depende da vontade de Deus, que é aquilo que Deus predestinou para nós. E o 1% é o acaso que ninguém sabe que pode acontecer. Então, sempre vai existir probabilidades. A vida é feita de probabilidades, de estatística. Né? Então, o ser humano sempre vai jogar aqui. Eu vou pegar essa pedra aqui para sim, essa pedra aqui para não, né? Eu vou pegar, botar aqui dentro de alguma coisa, a que cair primeiro vai ser a minha resposta. Então, isso aqui é um oráculo que se criou agora. Então, o ser humano, desde dos tempos primitivos, já tinha seu oráculo, a sua geomancia, que eles olhavam na terra e olhavam para a terra e viam figuras. O café, né? Mas, Paulo, a cultura italiana muito forte de olhar do café, né? café. Mas, Paulo, A linha da mão.
como você disse, assim, tudo vai da nossa mente. Mas só que tem um ditado, não sei se você já ouviu, que é a mente mente, né? Então, muitas vezes o oraculista pode estar vendo que ele, na verdade, ele pode estar interpretando o que ele quer interpretar, né? Por que vemos, por exemplo, Paulo, tantos cartomantes e videntes fazendo adivinhações ou previsões que nunca funcionam? Seria isso? Seria a sua consciência interferindo no que o oráculo está querendo dizer? Ou completando, seria o poder do livre-arbítrio, na verdade, 1% do acaso? 1% do acaso não, seria os 33% da vontade da pessoa. Porque se eu sei que se eu sair de casa vai ter um acidente e eu fui avisado, se eu ficar em casa, esse acidente não vai ter. Então, se eu sei que algo pode acontecer, eu tenho a condição livre-arbítrio de evitar. Para isso que serve o oráculo. Né? Como eu te falei da questão do meu casamento, uma vez eu joguei uma mesa, eu digo, rapaz, meu casamento vai acabar. E estava para acabar mesmo. E eu peguei com o meu livre-arbítrio, sabendo quais eram os meus defeitos, sabendo o que é que não estava combinando na minha situação, comecei a fazer as transformações necessárias para me continuar, para me colocar. Então, na vida, existe uma questão que o Paulo Vieira fala muito interessante no livro Poder da Ação, e ele tem até um livretozinho sobre isso, chamado autorresponsabilidade. Tudo que acontece com você, né, telespectador, o que acontece com o Bernardo, o que acontece com você, Roberto, são coisas que você plantou e você vai colher. Só que você pode mudar. Se você quer mudar a planta, que é aquilo que você é o resultado, né, você tem que mudar a semente. Né? O autor do livro da Mente Milionária, né, ele fala o seguinte, que pensamento que você pensa gera sentimento. Tá? Sentimento gera ação e a ação gera resultado. Então, se eu quero mudar meu resultado, eu tenho que começar mudando o pensamento, que é a raiz, que é o que gera o sentimento. Eu não tenho como ver um bebê rindo, brincando e ter sentimento ruim. Mas se eu pegar o mesmo bebê e ver ele lá no UTI, né, doente, eu vou ter sentimento ruim, sim. Porque a minha imagem do meu pensamento, ele vai trazer o sentimento. Paulo, esse sentimento vai trazer ação e a ação vai gerar o fruto. Você falou muito bem a questão da diferença entre usar os oráculos como ferramenta e usar os oráculos como uma forma de aprisionar ali quem tá utilizando o consulente. Eu gosto muito de alguns oráculos, né? Assim, de vez em quando eu tenho o hábito de dar, quando eu estou meio aperreado, eu faço um jogo de tarô online. Acredito quando me convém, quando não é o que eu queria ouvir, também não acredito. Mas a minha pergunta é essa. Tarô online funciona? Essas pessoas que jogam ali pelo computador não estão em contato direto com o ser humano ali que está fazendo essa intermediando, né, entre o consulente e o oráculo. Oráculo em geral e tarô online funciona? Aquele do computadorzinho que você clica, gera a carta e vai dar uma resposta? Eu fiz o teste, sim, eu faço 10, 30 vezes até dar certo. Até dar o que tu quer, né? Até dar o que eu quero. Quando dá o que eu quero, eu fico feliz. Mas sem brincadeira, tarô online funciona na sua visão? A parte online, na questão de jogar com o robô, acredito que não, porque o robô ele não sabe o que é que o meu inconsciente sabe. Já quando a pessoa está tirando aquela carta ali, existe uma ligação entre você e eu, duas pessoas, está criando-se assim um mastermind. Porque o meu pensamento, juntando com o seu e juntando com o Bernardo, criou uma quarta mente aqui agora. Juntando com milhares de espectadores, né, telespectadores que estão assistindo, está criando uma egrégora maior de pensamentos. Né? Napoleão Hill, ele, no seu livro, né, A Lei do Triunfo, fala do mastermind. Então, quando está você, consulente, com o tarólogo, e vocês estão tendo uma ferramenta que acessa esse inconsciente, essa terceira mente está dando a resposta através da estrutura da cartomancia. Então, eu acredito que para funcionar tem que ser você uma pessoa real. O robô não teria condição de escolher essa carta por você. Mas tem muitas coisas, até YouTube, que
e cria, né, mensagem de Maria Padilha para você. Aí você escolha uma das 3 e tal, que a terceira vai ser. Tem muita gente que diz que bate, porque são mensagens genéricas, né, que pode estar acontecendo com milhares de pessoas. É como o horóscopo o horóscopo do jornal. Você terá um grande aborrecimento, fique calmo. Essa probabilidade é incrivelmente alta, né, no mundo que a gente vive hoje. Paulo, você falou em Jung, né? Você falou que é uma figura importantíssima, né, da história da psicologia, né, entre os diversos campos, inclusive Jung contribuiu para o estudo dos arquétipos, né, como você também bem disse. Existe até um tarô, né, tarô junguiano, né? Qual é essa relação? O tarô tem alguma... Jung tem alguma obra que eu possa desconhecer, não sei, mas ele embasou isso, ele embasou o tarô, por exemplo, cientificamente, ou dentro da filosofia psicanalítica, ele embasou isso cientificamente? Não, ele conseguiu embasar. Ele foi um grande estudioso das ciências ocultas, Jung. Eu tenho muita afinidade com os estudos dele, porque eu fiz também psicologia, não concluí ainda, né? Mas eu tenho muita afinidade com ele, porque ele tem esse lado oculto, dos arquétipos. Então, ele estudou muito tarô, estudou outras vertentes, né, da filosofia oculta, e ele escreveu um pouco sobre isso, mas não existe uma obra própria dele sobre isso, mas tem uma seguidora dele que criou um livro chamado Jung e o Tarô. Ele é muito importante, falando dos arquétipos, tá? É um livro que está aí nas livrarias, na cultura. Mas esse tarô junguiano não foi criação dele, não? Não foi criação dele. Ele não Já criou... foi coisa do povo usando o nome dele. Ô Paulo, e aí você coincidentemente, não digo coincidentemente por causa do papo, você é sacerdote de Umbanda e sacerdote de Candomblé, né? Mas só para desmistificar o que muita gente pensa, o tarô está ligado a alguma religião? Não, o tarô não está ligado a nenhuma religião, tá? Ele é uma ferramenta universal, certo? É uma ferramenta universal. Também não está ligado aos ciganos, mas os ciganos usaram o tarô, porque os ciganos eram um povo que, onde eles passavam, eles absorviam um pouco da cultura, tá? O tarô, ele é um instrumento universal. Ele não tem religião, não é da Umbanda, não é do Candomblé, não é do feiticeiro. O tarô é um instrumento universal de consulta à sua autoimagem, ao seu inconsciente. Entendeu? Paulo, então, para a galera tem reconectada, muitos terapeutas que não trabalham na área religiosa e usam utilizam o tarô, né? como ferramenta terapêutica. o Bernardo falou que você tem o IFA, que você recebeu o IFA, falou sobre tarô, baralho cigano. Você é um oraculista estudioso, né? Você se aprofunda muito ali naquilo que você se pretende a fazer. Para os nossos reconectados aqui, para a galera aí que está nos assistindo e está querendo buscar um oráculo, como é que a pessoa sabe qual é o oráculo certo que ela deve buscar? Isso quem dá a resposta é o oraculista, ou você tem alguma fórmula? Olha, se é mais esse tipo de problema, procure oráculo tal, se é mais esse tipo de problema, procure oráculo Y. Como é que isso funciona? Pronto, eu vou falar de 2 vertentes. Uma da pessoa que quer aprender um oráculo. Primeiro, o seguinte: como é que eu sei qual o melhor oráculo para mim? O oráculo vai te chamar. O oráculo você vai passar em algum canto, vai ver ele vai te chamar e você vai ter uma afinidade com aquele oráculo. Se você foi numa loja, viu aquele baralho, viu aquele tarô, ele te chamou a atenção, é porque você tem evidência. E ele está te chamando e chegou a hora, né, de você pegar ele. Agora, sobre escolher o oráculo, Para se consultar. Como consulente, né, você chegou num tarólogo, chegou num cartomante, ou chegou num pai de santo de candomblé para jogar búzio, quem vai escolher o melhor método vai ser o oraculista. Ele vai ouvir a tua questão, olha, eu queria perguntar mais sobre o meu amor e tudo, ele vai olhar, não, o melhor método aqui é a gente ir no jogo de búzio, o melhor método é a gente ir no tarô, ou na cartomancia. Eu tenho vários variados, eu vou só virar a câmera aqui para mostrar, fora o que eu tenho na minha mesa, tá? Alguns aqui tarô que eu separei para falar, eu tenho inúmeros tarôs aqui na minha... tarôs e baralhos ciganos aqui,
Então, chegam na minha coleção muitos importados, muitos que vêm de fora para mim, né? E eu chego, vai ter um dia que eu digo, não, hoje eu estou afim de jogar tarô. E eu pego tarô tal, que é aquele que eu estou sentindo hoje que eu vou jogar. Outro dia eu chego e, não, hoje eu quero baralho cigano. Entendeu? Hoje eu vou jogar em tal baralho cigano. Você joga para si Então, mesmo, às vezes, Paulo? para a pessoa, às vezes eu chego para a pessoa e digo, olha aqui minha coleção, eu quero que você escolha o baralho que mais te chama a atenção. Então, deixa a pessoa, às vezes, escolher o baralho Vai na que mais intuição, chama a né? atenção para ela. Mas você joga para si mesmo? Eu jogo para mim mesmo, mas jogar para si é muito complicado, viu, Roberto? Porque a gente fica igual você, querendo que dê aquilo que a gente quer, entendeu? Do jeito que você ficou aí, eu quero que dê isso aqui, eu vou jogar até dar aquilo que eu quero, entendeu? Então, é muito complicado, porque você tem que se sair fora da situação. Roberto era aquele cara que o time dele perdia no futebol e pegava a bola. Se o time dele saísse, ele pegava a bola e ia embora. Ou seja, tem muita Se gente que é empatasse, igual eu você, pegava a vai bola, jogar né? ali, mas quer que dê aquilo que ela quer ouvir, né? Por isso é importante uma terceira pessoa ali, né? A terceira pessoa colocando o tarô como uma pessoa. Tarô, oraculista e consulente. Roberto, chegamos aqui aos nossos segundinhos Infelizmente finais. já, né? Já, o papo com o Paulo sempre é muito rápido, porque sempre de muito conhecimento. Paulo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, por compartilhar, pela tua generosidade de compartilhar o teu conhecimento. Tá? Você sabe que aqui a Reconnect é sempre de portas abertas para você. A gente vai deixar aqui os contatos do Paulo, como sempre. Então, você que tem curiosidade para saber mais, você que está se sentindo chamado para fazer um curso de tarô, baralho cigano, você que está sentindo necessidade de repente procurar um oraculista. Então, vai sair aqui, fica hashtag fica a dica, hashtag fica a dica aqui com o Paulo, Reconnect indica aqui, o nosso amigo Paulo. Paulo, muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa aqui, a câmera é sua. Meus grandes e poderosos irmãos, vocês são pessoas assim incríveis, pessoas que só têm aumentado o conhecimento das pessoas, levado as pessoas a pluralidade de religiões, de caminhos para se reconectar. Tá? Isso é um trabalho muito lindo, que esse trabalho seja muito abençoado. Eu me sinto muito feliz pela confiança na minha pessoa, de estar aqui pela segunda vez falando de outro oráculo, né? Um oráculo aí que é o pai, na verdade, da história. Eu comecei por ele, mas me apaixonei depois pelo baralho cigano. Tá? Eu fico muito feliz. Esse programa tem mudado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas me procuraram para ter resposta para a vida delas e mudar a vida delas, porque eu digo que eu a estou nossa usando missão, Santa Clara. Tudo que eu olho clareia e tudo que eu toco a minha mão vira ouro, né? Eu toco de Midas. Então, que seja abençoado esse programa, tá? E assim seja. As pessoas sejam abençoadas do trabalho de vocês, e as pessoas que quiserem também saber mais, pode olhar o meu site, paipaulo.com.br, bem facinho. paipaulo.com.br. Paulo, a gente tá terminando, mas se quiser continuar elogiando, a gente bota uns minutinhos a mais aí, não tem problema. Pronto, mas vocês são incríveis, cara. Esse programa ele vai fazer história. O Roberto, ele só não é leonino. E o Roberto só não é leonino, até no nome ele é leão, viu? Começou a elogiar ele. Libriano, ele é capaz, Paulo, de você falar assim, Roberto, você tá tão bem hoje, não precisa nem elogiar para olhar, começa ele é incrível. Roberto e Bernardo são dois seres humanos incríveis. Obrigado. E atraímos pessoas incríveis também, isso que importa. Entendeu? E eu fico feliz de ser parte desse meio, através desse programa, e através do programa a gente está levando coisas maravilhosas para as pessoas. Levando a verdade, levando a ética e levando o verdadeiro conhecimento. O que você falou, Paulo, é muito importante, eu queria deixar claro aqui para os nossos reconectados, para todo mundo que está assistindo a gente, né? Que quando a gente vai fazer um convite para alguém falar de algum assunto, a gente pesquisa exaustivamente sobre o convidado e sobre o assunto. Então, é claro que alguns assuntos precisam e merecem ir mais a fundo, né? Mas a gente geralmente faz perguntas que nós achamos, ou que a nossa equipe de produção acha,
que é de curiosidade comum nas pessoas, mas a gente tem que ver muito, ler muito sobre o assunto, e todos os convidados que são chamados para a Reconnect, a gente vasculha tipo o trabalho do FBI, né? Então, porque a gente sabe que a gente acaba, mesmo que sem querer, mesmo que não seja essa a nossa intenção, a gente acaba que de alguma forma, né, validando aquela informação, né? Então, por isso que muitas vezes, como o Paulo bem falou, a gente faz perguntas capciosas, porque a gente tem uma responsabilidade. Então, quando a gente traz um oraculista, como o Paulo, traz um convidado para falar sobre algum assunto, pelo menos a gente tem absoluta certeza que ele tem domínio ético sobre aquele assunto, né? Roberto, nos reconectamos? Nos reconectamos. Valeu. Mais uma reconexão realizada com sucesso. Com sucesso. Paulo, muito obrigado mais uma vez. A casa é sua. E você que ficou com a gente até agora nesse papo super agradável com Paulo de Airá sobre tarô, vai aqui no nosso canal do YouTube, dá uma olhada primeiro na entrevista dele, na primeira entrevista sobre Baralho Cigano, agora sobre tarô, que vai fazer total sentido para você. Qualquer dúvida, procure o Paulo, que está aqui nas redes sociais dele. Para você que teve com a gente até agora, muito obrigado. Até a próxima reconexão. Beijão.